Questão de número 1. Numa lanchonete, há 4 tipos de suco: laranja, abacaxi e morango. Aí o exercício repetiu o abacaxi de novo, mas se a gente olhar pela figura, é como se fosse um maracujá aí, né? Eles são servidos em copos de 3 tamanhos: pequeno, médio e grande. Observe a imagem a seguir, responda quantas são as possibilidades de escolha ao pedir o suco. Com a própria imagem aqui, né, que tem lá a imagem lá do moranguinho com 3 copinhos, do abacaxi, né, com 3 copinhos, do maracujá aqui com 3 copinhos e também da laranja aí com 3 copinhos. Com a própria imagem, a gente já conseguiria falar quantas são as possibilidades, né? Porque, ó, 3, 6, 9, 12, né? Com a própria imagem, a gente já conseguiria resolver esse exercício aí, né? Mas, usando lá os princípios multiplicativos, ou seja, tenho 4 frutas e cada um tem 3 tipos, ou seja, então eu tenho 4 vezes 3, que é igual a quanto? 12. Então, quantas são as possibilidades de escolha ao pedir o suco? Então, as possibilidades de escolhas, né, são 12, né? Então, as possibilidades de escolha aí são 12 possibilidades, certo? Uma loja tem 5 caixas com 5 bonecas cada uma. Sabe-se que cada boneca é composta de outras 5 bonequinhas, cada vez menores, e uma dentro da outra. Observem a imagem a seguir. Qual a quantidade total de bonecas dentro dessas 5 caixas nessa loja? Né? Então, qual que é aí a questão aí? Então, ó, 5 caixas, 5 bonecas, 5 bonequinhas, certo? 5 caixas, 5 bonecas, 5 bonequinhas, tá? Então, tenho 5 vezes 5 vezes 5 igual a 125. Qual a quantidade total de bonecas dentro dessas 5 caixas nessa loja? Então, a quantidade total é de 125 bonecas. Questão de número 3. Observe o boneco representado na figura a seguir. De quantas maneiras é possível vestir esse boneco? Então, se a gente observar o boneco, ele tem 3 camisas e 3 calças, certo? Então, 3 camisas e 3 calças. Então, de quantas maneiras aí podemos aí vestir esse boneco? Então, ó, se a gente pensar, uma camisa pode vestir com 3 tipos de calça. Camisa 1, camisa 2 com os 3 tipos de calça. Camisa 3 com os 3 tipos de calça. Então, ó, se eu pensar, se eu observação só, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então, de 9 maneiras diferentes, tá? E usando também, às vezes, o princípio aí, a gente pode fazer lá, 3 vezes 3, que é igual a 9. Tá? Então, de 9 maneiras diferentes. Questão de número 4.
Fabiana precisa ir a uma festa. Ao abrir seu guarda-roupa, percebeu que tem várias escolhas. Veja na imagem a seguir suas opções. De quantas maneiras Fabiana pode se vestir para ir a essa festa? 4 vestidos e 4, 5, 6 calçados, né? Então, de quantas maneiras Fabiana pode se vestir para ir a essa festa? Então, ó, temos 4 vestidos e 6 calçados. Então, ó, 4 vezes 6, 24. Então, ou seja, de quantas maneiras Fabiana pode se vestir para ir a essa festa? Pode se vestir de 24 maneiras. Questão de número 5. As placas dos automóveis são formadas por 3 letras, seguidas de 4 algarismos. Na cidade de Goiás, as placas só podem ser formadas por algarismos pares e as letras do nome da própria cidade, sem repetição. E em ambos. É possível ter quantas placas distintas nessa cidade? Certo? É possível ter quantas placas distintas nessa cidade? 3 letras e 4 números. Certo? Então, é possível aí ter quantas placas distintas, né? Ou seja, ele já fala aí que todas essas placas, né, elas têm números distintos e formas distintas, certo? Primeira coisa que a gente precisa saber é quantas letras, né, tem, né, na palavra aí, Goiás. Então, ou seja, Goiás tem 5 letras. Então, ou seja, na primeira aqui pode ter 5, certo? Na segunda aqui pode ter 4. Na terceira aqui pode ter 3. Certo? Pode ter 3. Beleza? A questão dos números. Temos quantos ali também, ó? Aqui pode ter 5, aqui pode ter 4, aqui pode ter 3 e aqui pode ter 2. Por quê? Porque são distintos, ou seja, os números não podem repetir, tá? Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. 5 vezes 4 vezes 3. Então, ó, 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Certo? Então, 60. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Então, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Então, ó, 60 vezes 2. 120. Certo? 120. Então, ó, 60 vezes 120, então vai ter 0, 0, 12, 17. Ou seja, 7.000, tá? 7.200 placas distintas para essa cidade. Tá? 7.200 placas distintas para essa cidade. Uma classe possui 18 meninos e 20 meninas. Quantos casais diferentes podemos formar
né, para a festa junina do colégio. Então, temos 18 meninas, perdão, 18 meninos e 20 meninas, né? Então, quantos casais diferentes podemos formar? Então, ó, 18 vezes 20. 18 vezes 20. 360. Então, podemos formar 360 casais diferentes. Certo? Tudo bem? Questão de número 7. Antônio é um homem de negócios e possui 5 ternos, 4 camisas, 3 gravatas, 2 calças e 2 pares de sapato. Veja as peças de roupas dele representadas na imagem a seguir. De quantas maneiras ele poderá se arrumar para uma reunião importante, sendo que vai usar um terno, uma camisa, uma gravata e um par de sapato? Então, ele vai usar um terno, né? Ele vai usar uma camisa, ele vai usar uma calça e ele vai usar uma gravata e ele vai usar um par de sapato, tá? Então, vamos lá. Ternos, ele tem quanto? 5. Camisas, ele tem quanto? 4. Gravatas, ele tem quanto? 3. Calça, ele tem quanto? Vamos lá. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 2. Ó, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 2, 240. Né? Então, de quantas maneiras ele poderá se arrumar? Então, ele poderá se arrumar de 240 maneiras diferentes. Tá? Então, ele poderá se arrumar de 240 maneiras diferentes, certo? Questão de número 8. Tá? Uma prova possui 5 questões de múltipla escolha, onde cada uma possui 4 opções distintas. De quantas maneiras a prova poderá ser resolvida, né? Então, de quantas maneiras ela poderá ser resolvida? Então, ela tem 5 questões, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5 questões, certo? Na primeira questão, tenho 4. Na segunda, tenho 4. Na terceira, tenho 4. Na quinta, tenho 4. E na sexta, também tenho 4. Então, de quantas formas diferentes? Então, ó, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Vezes 4, 256. Vezes 4, 1024. Tá? Então, 1024 maneiras a prova pode ser resolvida. Tá? Resolvida de 1024 maneiras. Aí até a alternativa, né? Ou seja, alternativa B. Certo? Alternativa B. Tá? Questão de número 9. Quantos números de 3 algarismos distintos existem? Então, quantos números de 3 algarismos distintos existem? Beleza?
3 algarismos. 1, 2, 3. Né? Então, a gente pensa aí, quem são os números de 3 algarismos? Do número 100 ao número 999. Certo? Porém, ele quer de 3 algarismos distintos. Então, ou seja, não pode repetir o número. Certo? Não pode repetir. Ele tem que ser distinto. Se é um número com 3 algarismos, ou seja, o primeiro caractere dele aqui nunca pode ser o 0. Ou seja, sobrou quantos caracteres para mim pôr aqui no primeiro algarismo? 9. 10 caracteres. O 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então temos esses 10 caracteres. Porém, como ele é de 3 algarismos, o primeiro aqui nunca pode ser o 0. Ou seja, sobrou 9 caracteres. O segundo algarismo, ou seja, pode ser qualquer um dos 10, não pode? Porém, não pode repetir. Então, você já usou um aqui, sobrou quantos para cá? 9. Porque são 10 algarismos, mas já usamos um no primeiro, tá? Então, sobrou quantos aqui para o segundo? 9. E para o terceiro? Se são 10 algarismos, a gente já usou um, 2, sobrou quanto? 8. Então, ó, no primeiro aqui, eu posso ter 9, dos 9 algarismos. No segundo aqui, eu posso ter 9, porque não pode repetir o primeiro. No terceiro, eu posso ter 8, por quê? Porque não posso repetir nem o primeiro, nem o segundo. Então, ficou assim, ó, 9 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 9, 81. Vezes 8, ó, 648. Então, quantos números de 3 algarismos distintos existem? Então, existem 648 números distintos de 3 algarismos distintos.